Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Pode chegar, pessoal. Vamos começar mais uma oficina da programação do projeto A Cultura Está nos Morros. A cultura está em todos os lugares e vamos ocupar agora nesse canal da internet com uma oficina voltada para as crianças, despertar sua criatividade ou para todas as crianças de todas as idades. Sou Edmar Almeida, artista visual e produtor cultural, moro em Franco da Rocha, sou idealizador do projeto Juqueri Gráfico, que acontece dentro da programação das oficinas culturais da Secretaria Municipal de Cultura. Este projeto conta com a realização da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha e também o Ministério do Turismo, a Secretaria Especial de Cultura. Graças a isso, a Lei Aldir Blanc. Este projeto conta com a realização da Associação Cultural Velho Criou. E vamos lá, vamos começar nossa oficina. Para isso, para começar a entrar no clima de vocês, vamos despertar a criatividade através da ancestralidade dos povos africanos, com sua cultura, com sua arte, e assim podemos produzir e sensibilizar as crianças para a prática artística. Hoje faremos uma arte conhecida como técnica da pintura raspada, que eu acredito que vai ser uma novidade para todas as crianças. E o material é super acessível. Cores da roda e a minha identidade preta. Esse é o nome dessa oficina. Para isso, vou falar um pouquinho sobre a cultura africana, através do livro que eu li recentemente, que recomendo para todas as crianças. O livro se chama Ifá e o Adivinho. O sociólogo Reginaldo Prandi narra para as crianças e adolescentes as histórias de Ifá, o adivinho, que em tempos antigos na África Negra jogava búzios e desvendava o destino das pessoas, além de propiciar uma leitura extremamente prazerosa. O livro descortina um rico universo cultural que se tornou parte construtiva da diversidade cultural brasileira. Então, convido você, sua família e amigos para desvendar os mistérios deste livro. E assim, você pode despertar a sua criatividade para a prática do desenho que veremos logo a seguir. Para isso, leia este livro ou leia outros livros que falam da cultura africana para ampliar o seu repertório de mundo e assim inspirar nas histórias destes livros. Vamos começar a prática do desenho, a prática da pintura. Como eu disse, será uma coisa totalmente mágica, intuitiva, que vai no seu tempo, na sua capacidade, na sua habilidade, despertando os seus interesses. Vamos lá? Vamos precisar hoje nessa oficina de giz de cera. O giz de cera, ele é muito importante para a nossa oficina porque ele que dará cor ao processo. Então aqui eu estou utilizando várias cores que vocês podem ter acesso em sua casa. E é muito fácil de encontrá-lo em papelarias, artigos de arte, enfim. E super acessível. A gente vai precisar de um pincel. Esse eu já uso há muito tempo, mas vocês podem também utilizar pincéis de diferentes tamanhos, até mesmo aqueles rolinhos de espuma na cor preta ou amarela. Vale qualquer coisa para pintar sobre o nosso papel. E como eu falei, vamos precisar também de papel. Aqui eu estou utilizando papel cartolina, mas vocês podem utilizar papel cartão ou outros papéis que vocês tiverem acesso na casa de vocês. Só lembrando uma coisa, o papel tem que ser de altíssima gramatura, porque como a gente vai utilizar o giz de cera e a tinta, papéis muito finos não rolam. Então, utilize um papel na cor branca e de uma gramatura alta, tá bom? Vamos utilizar também tinta guache
na cor preta. Vocês podem utilizar tinta nanquim ou tinta à base de água, como tinta para tecido. A cor preta por quê? Como a gente viu na introdução dessa videoaula, é muito importante essa cor para a gente trazer a resistência do povo preto periférico para a nossa oficina. Então, vamos utilizar tinta na cor preta e é uma resistência também, tá bom? Para isso, vamos preparar uma bancada e organizá-la também. Então, o primeiro passo é a gente utilizar os giz de cera. Eu estou utilizando várias cores. É importante ter essa clareza nesse experimento porque quanto mais cores vocês utilizarem, mais importante. Como a gente viu no comecinho dessa oficina, as cores para o povo africano são muito importantes por conta da sua identidade plástica e principalmente sua identidade. Então, para isso, eu vou começar com a cor amarela. E é bem simples. Vou começar aqui pintando uma espécie de um círculo. A forma de pegar o giz de cera é como se fosse pegar um lápis mesmo. Vou pintando essa parte do meio. É importante não deixar nenhum espaço em branco. Porque como a gente vai utilizar a tinta preta depois, é importante que a gente preencha o máximo possível do espaço. Em seguida, eu vou utilizar a cor laranja. Olha que interessante. Vai dando uma espécie de degradê para o processo. E lembra muito, né, os raios solares, pois o sol é muito abundante lá no país africano. E o sol traz um significado muito grande nas regiões desérticas lá da África. Olha que interessante. Vocês podem ir girando o papel também. Como eu estou fazendo um círculo, vocês podem ir rotacionando o papel, girando ele para auxiliá-los na criação. Em seguida, eu vou utilizar o giz vermelho. Dentro da escala tonal, vocês perceberam que eu estou criando uma espécie de degradê em arco-íris. Então, vocês podem ir pintando, lembrando sempre de preencher o máximo possível dos espaços. Pois, como a gente vai utilizar a tinta... Opa, quebrou, mas não tem problema, só continuar. Como a gente vai utilizar a tinta posteriormente, esses espaços em branco, é muito importante a gente preenchê-los. Em seguida, dentro da escala tonal, eu vou pegar esse vermelho sangue. Olha que interessante. Opa, quebrou, mas não tem problema, seguimos. Vamos pintando sem pressa, no tempo de cada um. É importante preencher o máximo possível dos espaços com cor e muita pressão com os dedos. Então vamos preenchendo, formando uma composição basicamente abstrata.
Mas tudo isso é só o nosso primeiro passo. Essa não será a nossa arte final. No final teremos uma surpresa muito significativa, uma espécie de uma mágica artística. E chame todas as crianças para verem essa oficina, porque como vamos ter um pedacinho no final dela com mágica, vai ser muito interessante para as crianças verem depois e fazerem em casa. Então vamos pintando, preenchendo o máximo possível dos espaços. Uma outra dica: sempre pinte no mesmo sentido, porque fica mais fácil compreender onde a gente já pintou. Vai pintando, cheguei na extremidade do papel, vou pintando novamente. Agora eu vou fazer o sentido contrário, vou voltar na escala tonal, então eu vou voltar com as cores anteriores, o vermelho mais claro, até chegar no amarelo. Bom, eu vou pintando. Sempre cuidando para que a pintura fique bem homogênea, preenchendo o máximo possível dos espaços. Isso é muito importante porque a criatividade ela é aguçada no movimento das mãos e principalmente essa questão visual da tinta do giz, sobre o papel. Pronto. Agora eu vou pegar o laranja. Eu estou rebaixando a escala tonal. Eu comecei com amarelo. Opa, não tem problema se quebrar. Comecei com amarelo e vou retornar para o amarelo. Eu comecei com amarelo e a ideia é retornar para esta mesma cor. Sem pressa, observando o que já fez, aonde preencheu. A cor ela é vibrante porque o giz de cera ele carrega isso com ele, essa cor bem intensa. Um pouco brilhante por conta da cera. Olha, eu tô quase preenchendo os espaços. Agora eu vou finalizar com amarelo. Amarelo é uma cor bem importante na cartela de cores. Sem contar que dá uma dramaticidade melhor para o trabalho. Então, sem pressa, com muita atenção aonde preencheu, lembrando de preencher o máximo possível dos espaços, não deixar nenhum espaço branco do papel, porque depois a gente vai preencher com a tinta preta. Olha que interessante. Opa. Pronto, tá vendo? A gente fez uma espécie de degradê, que é de uma cor para a outra e a tonalidade vai sofrendo alteração sem que uma prejudique o espaço da outra. Isso é o degradê. Agora a gente vai deixar aqui do lado e vamos pintar outro papel. A ideia é que a gente faça toda essa parte primeiro de pintura com a cera e depois a gente vai para a parte com a tinta preta. Como eu fiz o degradê circular, agora eu vou fazer o degradê em panorâmica, ou seja, no sentido do papel. Eu vou utilizar outras cores,
cores frias agora. Aqui é o azul, o verde e só. Vamos lá? Então vamos começar com a cor mais clara, o azul claro. Eu vou pintar essa região. Cuidando para não deixar nenhum espaço em branco. Com bastante cuidado, atenção, movimentando o giz de cera. É muito interessante essa dinâmica das mãos com a cera, porque a cera ela desliza bem sobre o papel. Então, é um trabalho bem gostoso e divertido. Agora eu vou pegar o verde mais claro. Eu começo pintando em cima do azul, para que uma cor adere à outra, criando o nosso degradê, para que não crie um conflito estético de uma cor com a outra. A ideia é ir pintando e levando essa sintonia entre as cores. Olha que lindo, que cor interessante este verde. Então nós vamos pintando sem pressa, com muita atenção. Opa. Com atenção e não brutalidade. Agora eu vou pegar o verde mais escuro. Sempre começo em cima da cor anterior, para que uma cor adere à outra. Vou preenchendo o espaço branco e pintando gradativamente uma cor no seu espaço. Sempre com um movimento de vai e vem das mãos, para que a pintura fique bem homogênea. E aí eu vou entendendo onde a cor passou e vou levando a pintura com o mesmo movimento das mãos. Olha que interessante tá ficando. Agora eu vou misturar o verde até o centro, mais ou menos. E vou pegar o azul mais escuro. Opa! Sempre começo em cima da cor anterior e vou levando para dentro do papel, criando esse degradê. As cores são muito importantes para o povo africano. Cada país, cada etnia, cada tribo desenvolveu identidades, grafismos, artes através das cores, impregnado na paisagem e principalmente dos animais africanos. Agora eu vou regredir. Vou começar novamente com a cor mais clara, então vou finalizar com esse azul mais claro. Essas cores lembram muito as paisagens
e principalmente as cores do continente africano. Então solte a criatividade, vocês podem utilizar outras cores que achar necessário. Eu gosto de utilizar as cores principais, porque como a gente vai utilizar tinta preta, se vocês utilizem cores muito escuras, não vai dar para ver a nossa arte depois. Então, eu gosto das cores primárias, principalmente as cores frias e quentes. O trabalho fica bem expressivo depois. Pronto, olha que interessante. Então temos aqui um degradê circular que representa o sol africano, principalmente as cores dos tecidos das mulheres das tribos da África. E lembrem sempre, uma cor deve entrar na outra e preencher o máximo possível dos espaços. Aqui as cores frias representando os rios africanos, principalmente as paisagens, as selvas. Aqui eu fiz no sentido do próprio papel, né, no sentido vertical e horizontal, mas fica livre para que vocês possam escolher o sentido da pintura. Então, essa é a etapa base da nossa oficina de hoje. Agora vamos para a outra etapa, que é pintar. Você pode adaptar as tintas como guache, nanquim ou tinta para tecido, mas atenção, nunca utilize de hipótese alguma tintas à base de óleo, já que a cera, por ter uma gordura especificamente, ela não adere na tinta. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Vamos começar a pintura com a tinta preta, lembrando que essa tinta tem um maior significado para a cultura. Através da cor, podemos refletir a resistência cultural, étnico-racial do povo preto periférico. Então, essa cor ela é muito significativa nessa oficina, porque diante desse turbilhão de informações e principalmente de ataques à cultura afro-brasileira, utilizar essas cores e principalmente a cor preta traz para nós um respeito e principalmente um significado de resistência cultural. E vamos pintar? Vamos lá? Para isso eu vou organizar a bancada. Para a gente pintar. Agora vamos utilizar tinta na cor preta. Lembra que eu disse? Podemos utilizar guache, nanquim. Aqui estou utilizando tinta guache, mas vocês podem utilizar tinta base d'água, para tecido, entre outras tintas. Então, vamos limpar, tirar o excesso de cera do papel e com o auxílio de um pincel, nós vamos pintar. Isso mesmo, ó. Vamos pintar. Pintar tudo que a gente já fez. Sem pressa. Cuidando para não deixar excessos de tintas. A gente vai pintando com atenção. Em seguida, a gente fará a última etapa dessa oficina e será uma mágica. Alguém já tem um palpite que a gente vai fazer? Coloque aqui nos comentários. Ó, estou finalizando este primeiro
papel que a gente pintou na cor fria e vou colocar para secar, tá? Com muito cuidado, deixo num espaço até secar. E a secagem é bem rápida, viu? Agora eu vou pintar o segundo papel, nossa cor quente. Novamente, cuidado com o excesso de tinta e vou preenchendo o papel. Com muita atenção, cuidado, observando a tinta aderindo ao papel. Quem não gosta de se sujar pode utilizar uma luva, mas essas tintas geralmente não são tóxicas, são tintas escolares, são pensadas e projetadas para não dar nenhuma alergia nas crianças, mas é importante quem for alérgico a alguma coisa, principalmente a odores fortes, utilizarem luvas e máscaras, tá bom? Então eu vou pintando, preenchendo todo o papel. Perceberam que eu pintei somente em um movimento, né? É importante isso porque se vocês pintarem de qualquer jeito, vai deixar marcas desnecessárias. Então é importante pintar somente em um movimento do papel, tá bom? Pode ser no sentido vertical ou no sentido horizontal. Opa! Pronto, vocês perceberam que eu coloquei uma folha de baixo, justamente para não sujar nossa mesa. Agora vamos esperar secar para a última etapa do nosso processo. E essa etapa será totalmente mágico. Vamos lá? Pintado toda a superfície na cor preta, vamos esperar secar. Seca rapidinho, em torno de 5 a 10 minutos, dependendo do tamanho do seu papel. Ao secar, vamos começar a raspagem. Para isso, vamos precisar de palito de dente ou outro material pontiagudo que você tiver na sua casa. Mas atenção, por ser um material de ponta, pode feri-lo ou causar danos à sua saúde. Peça ajuda a um adulto se você for menor de idade, tá bom? Vamos lá soltar nossa criatividade? Agora, pessoal, vamos soltar a criatividade. Vocês perceberam que a tinta já está seca e vamos utilizar palitos de dentes. Por quê? Tudo que a gente riscar aqui, ó, ele vai soltar. Então, a ideia é a gente soltar a criatividade, se inspirar nos desenhos africanos, os grafismos, principalmente a cultura afro-brasileira, e soltar a criatividade. Então, eu vou fazer um desenho aqui. Essa é uma espécie de uma silhueta. Agora eu vou riscando e preenchendo o desenho. A ideia é não ficar preso a uma técnica. Então agora a gente vai riscando.
e também preenchendo. Olha que interessante, eu vou pressionando o palito e vou retirando uma espécie de raspadinha. Ó, risco, pressiono e vou retirando uma espécie de raspadinha. Ó. E vou fazendo isso em todo o desenho. Risco, pressiono, a ideia é soltar a criatividade e fazer o máximo possível de ideias e grafismos afro-brasileiros. Porque a voz do morro, ela é preta, é periférica, onde existe uma maior diversidade cultural, social. É ali que está toda a resistência e principalmente a nossa cultura brasileira. Então essa oficina é inspirada nesses movimentos que celebram todas as raízes de todos os povos que aqui chegaram no Brasil e construíram a nossa cultura brasileira. Então vocês vão riscando e também pressionando e preenchendo o espaço. Lembra que eu disse que era uma espécie de mágica? Olha que interessante. Essa parte da camisa eu já fiz. Essa parte da camisa eu já fiz. Agora vou preenchendo o rosto do personagem. Eu vou brincar com os grafismos porque eu gosto muito. Gosto sempre de levar para os meus alunos essas demandas culturais afro-brasileiras. Um projeto Juqueri Gráfico que vocês podem acessar. Vou estar deixando aqui embaixo o Instagram do projeto. A gente trabalha com muitas questões que envolvem a cultura, principalmente as questões do Juqueri e Franco da Rocha. Não adianta falar de nossas culturas atuais sem esquecer as ancestrais. Então a gente trabalha com questões e reflexões da nossa identidade afro-brasileira e principalmente os grafismos afro-indígenas. Então eu vou preencher todo esse personagem com os grafismos da cultura africana brasileira. Lembrando que cada simbologia tem um significado. É importante pesquisar antes para compreender os significados, para compreender a expressão. Cada cultura e etnia africana desenvolveu estratégias de comunicação através dessas simbologias. É importante pesquisar antes como a gente está se inspirando nos grafismos africanos. Então aqui a gente está fazendo uma inspiração livre, mas é importante pesquisar.
das tradições do continente africano é os adinkras, que são conjuntos de símbolos, simbologias da escrita gráfica de cada povo, que representam ideias expressas em provérbios, por exemplo. O adinkra, pessoal, dos povos do clã da África Ocidental, por exemplo, lá da região de Gana, é um entre os vários sistemas de escritas africanos, fato de que aquele continente, principalmente o conhecimento africano, se resume apenas à oralidade. Mas, na verdade, a grafia nasce na África, como os hieróglifos egípcios, por exemplo, e seus antecessores. Para quem estuda a história, principalmente a história africana, sabe do que estou falando. Diversos outros sistemas de escritas percorrem a história africana em todo o continente. Eu acho muito interessante os adinkras africanos, pois é uma simbologia muito importante para o seu povo e principalmente para a história da humanidade. Sim, vidas pretas importam. Que essas oficinas, principalmente este projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc aqui no município de Franco da Rocha, possa nos trazer uma reflexão: qual as vozes estão nos morros, quais olhares estão nos morros e que cultura estamos fomentando em nossa cidade. E que essa cultura possa ser diversa, vários olhares, várias falas, principalmente com respeito à diversidade cultural, étnico-racial e também o respeito ao próximo. Que esses projetos que trazem uma reflexão sobre o nosso papel na sociedade possa nos fortalecer enquanto pessoas, enquanto seres humanos, para que nós pensamos no outro e não no eu, no ego próprio. Porque quando a gente pensa no outro, estamos exercendo o papel de cidadania e principalmente os princípios democráticos. Que o respeito, a união e a resistência possa nos trazer um equilíbrio social, a paz e principalmente o amor e o respeito a todos e todas. Um forte abraço, espero que você tenha gostado dessa oficina. Quero agradecer a Associação do Velho Criô, principalmente a Chaia de Ceana e a toda a cultura ancestral afro-brasileira e principalmente as culturas que estão nos morros de Franco da Rocha. Que a cultura ela possa ser descentralizada e que esses projetos possam fazer parte da sociedade de Franco da Rocha, do Brasil e do mundo. O meu muito obrigado, tenha uma rica semana de arte, de cultura e principalmente de reflexões sobre o nosso papel na sociedade. Que a arte e a cultura possa fazer parte de sua vida e até mais. Tchau, turminha!